Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 20 de dezembro. Vamos aí meditar na Palavra de Deus. Nós estamos estudando aí o livro de Esther. Hoje a lição pede para a gente ler Esther 4, de 1 a 14. Né? O que aconteceu aí, né? Porque foi considerado apropriado para Esther, né? Identificar-se como judia neste momento. Bom, ao lermos e meditarmos em Esther 4, de 1 a 14, vimos que o rei, né, impulsionado aí pela artimanha de Amã, ele faz um decreto de morte para que todos os judeus fossem eliminados. Não é isso? Mordecai, tio de Esther, ao saber disso, né, ele rasga as suas vestes, coloca aí pano de saco e vai para a porta lá onde Esther estava, lá no palácio, não é isso? E ali ele fica ali, né? A Esther manda um dos seus servos verificar o que estava acontecendo. E a gente vê que no decorrer dessa história, né, como a fé de Esther foi colocado à prova, né? A sua fé em algum momento já foi colocada em prova? Pense nisso. Essa história é fantástica. Esther fica sabendo do que efetivamente iria acontecer e nós vamos vendo qual foi a atitude de Esther em meio a possíveis, né, que ela poderia até morrer, né? Mas se ela não abrisse, né, e não falasse e não enfrentasse essa situação, né, devido a esse decreto do rei, a Esther, a gente vê, com certeza estava correndo também perigo de vida, porque também era judia e ninguém sabia, e ela precisaria fazer algo, né, pelo seu povo, por si mesma, não é isso? Então, quando Mordecai entrou em contato com Esther em busca de ajuda, ela já estava casada com um Assuero havia vários anos, mas existia aí uma lei na Pérsia de que ninguém poderia ir diante do trono do rei sem o convite do próprio rei. Qualquer um que não respeitasse essa regra, essa lei, corria também um risco de vida, de morte, né, vamos dizer assim. Se a pessoa se apresentasse ao rei sem ser convidado, essa pessoa era morta, a não ser que o rei ele levantasse seu cedro, né, e essa pessoa aí não morreria. Esther, sabendo disso, foi para a sala do trono mesmo assim, sem ser convidada, não é isso? Com a fé e com a sua fé, Mordecai procurou despertar a fé também de Esther. E a parte central aí do livro de Esther estão aí nas palavras de Mordecai e Esther, lá em Esther 4, verso 13 e 14. Olha o que a palavra de Deus nos diz, Mordecai falando para Esther: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Mordecai fez com que a fé de Esther despertasse, ela visse também que ela estava em perigo, né? E ainda
faz uma pergunta para ela: será que não foi nesse momento? Será que não é esse momento que você deve falar? E foi para esse momento que você foi colocada nessa posição e como rainha? A fé de Esther foi posta à prova quando Mordecai apelou para o amor pelo seu povo. Ninguém sabia que ela era judia, como nós falamos, exceto Mordecai. E uma vez que ela tomou a decisão de se envolver, não hesitou em colocar sua vida em risco. Esther sabia que sem a ajuda de Deus não teria êxito. Aí veio a resposta a Mordecai. Essa resposta revelou a fé de Esther. Ela disse lá em Esther 4,16: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Aí nós vemos a confiança no Deus Todo-Poderoso, né? Ela resolveu e falou para Mordecai para eles jejuarem, né? Avisarem todo o povo para jejuarem por ela, pelo que ela estava prestes a fazer. E que ela, juntamente com as suas servas, também iria fazer a mesma coisa. E ela ia depender de Deus, da ação divina de Deus. Isso. E através do jejum, através da oração, e através dessa dependência de Deus, ela deixar Deus conduzir tudo e resolver. E mesmo que ela tivesse que morrer, ela iria à frente para falar com o rei. Que você e eu possamos ter essa fé também. Buscar a Deus, a dependência de Deus. Orar, clamar, jejuar. E deixar Deus fazer o que deve ser feito conforme a vontade dele. Mordecai, então, enviou essa informação a toda a comunidade judaica em Susã, enquanto jejuavam e oravam. Esther se preparou para um momento aí perigoso, onde ela poderia ir morrer se fosse a presença do rei e o rei não levantasse seu cetro. Lá em Esther 5, verso 1 e 2, no terceiro dia, a palavra de Deus nos diz que no terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais, se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei, que estava sentado no seu trono real. Voltando para a porta da residência, quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. O rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então nós vimos aí a ação de Deus, né? Ou seja, o rei, ao ver Esther, a palavra de Deus diz que ele alcançou favor diante dele, ou seja, Esther alcançou favor diante dele, e ele automaticamente estendeu o seu cetro de ouro que estava na mão dele, e Esther então se aproxima e toca na ponta do cetro. Deus foi misericordioso, como Mordecai havia falado para Esther, né? Havia um perigo iminente de todo o povo morrer, e poderia ser que ela e seus servos
porventura também eram judeus, poderiam se livrar. Mas como ele mesmo falou, e aquele ali era o momento, né? Poderia ser um momento que Deus colocou ela ali naquela posição para que aquele momento ela pudesse, através de um teste, né? Provavelmente um teste da sua fé, ela pudesse professar e falar da sua origem, da sua nacionalidade, que ela é judia, e ela poderia salvar não só ela, mas todo o seu povo. Foi o que ela fez. Ela se colocou na presença do rei. Mas ela não estava sozinha. Todo o povo judeu estava ali orando e jejuando, assim como ela mesmo e seus servos, para que quando ela fosse à presença do rei, Deus poderia agir em favor do povo. E foi isso que aconteceu. Nós vimos aí quão importante, né, essa história. Nós temos a dependência de Deus, né, no meio das situações adversas que porventura viermos a enfrentar neste mundo. Sabemos que quando Jesus estiver voltando, aqueles que forem fiéis adoradores, guardarem seus mandamentos, testemunho de Jesus, vão ser provados. E aí nós vamos precisar também ter essa mesma dependência de Deus, porque muitos vão morrer em prol, né, da sua fé, daquilo que acreditam. Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus ter essa fé, essa dependência de Deus para você e para toda a sua família. Meu desejo e minha oração. Amém.